Boa noite, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, minha gente amiga. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. Ele foi psicografado por Chico Xavier. Revele-se. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. Livro dos Espíritos, ainda sobre as diferentes ordens de espíritos, e Kardec pergunta se os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus. É a pergunta 99. Não. Uns há que não fazem nem mal nem bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades do que se riem. E eu acho que a maioria de nós está nessa ordem. Não faz nem bem nem mal. Somos egoístas. Muita gente não gosta de levar desaforo para casa. É isso. Vamos passar então para o livro que é o Espiritismo, também de Allan Kardec. E continuando com o diálogo entre o cético e Kardec, falando agora sobre médiuns e feiticeiros, o visitante continua com a sua pergunta. Nesse caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público não são, ao nosso ver, senão charlatanice. E Kardec responde: não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil, muitas vezes, distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas pode nos fazer apreciar. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado
por dar em voga a ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve ir beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. E por isso que isso caiu em desuso, né? Havia muito charlatanismo e o pouco que havia de fenômeno espírita não era muito sério, era para diversão, né? Então isso acabou por acabar. E a coisa se tornou mais séria, mais sobre o estudo do espiritismo mesmo. Então, hoje nós temos o espiritismo bem diferente daquele tempo. E assim vamos terminar nossas leituras no livro Perdão e Vida com a frase de Emmanuel: não se iluda, por muito serena se mostre a água em que navegamos, um dia a tempestade virá nos testar a resistência e a coragem, a criatividade e a compreensão.